Camiseta aqui, On The Road 2003. Eu tenho aqui a data dela, quer ver? Ó? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. On The Road. Eram uns eventos de moto que acontecia aqui na cidade, né? Eu tenho ela guardada ainda, cara. Eu tenho isso que eu vou te falar aqui. Lembra que eu sou contra doações? Tá. Você lembra que eu falo de uma abertura e uma saída, e uma saída e uma abertura? Tá, mas isso não fazia parte do vídeo, porque o título do vídeo é pensão alimentícia. O pior que você, por exemplo, o catador de lixo, o catador de papelão, tá fazendo uma parte na história. O melhor que você está fazendo a outra parte. E no caso eu estou no intermédio desses dois. A gente ignorou esse tipo de evento. E por que a gente ignorou? É por causa do mundo. O mundo consegue fazer você... o mundo consegue transformar o sobrenatural em natural. Lembra quando eu falei do violão? Lembra que eu falei desse aparato futurístico? Dessa super evolução que você, embora caro e inacessível, né? E eu tenho essa camiseta aqui há muito tempo. Eu tenho essa característica de cuidar das coisas, né? E de cuidar da roupa e usar e guardar e usar. Não sei, é um valor, sabe? É uma questão de valores, né? Porque o catador de papelão faz parte de você. E ele está no mundo representando um TD de um outro eu teu, que indica que vai dar uma passagem para lá. E isso tem a ver do porquê que eu não gosto de doações, porque eu sei que este é um vilão. É que na minha história isso é complicado, mas é que existe um mecanismo. Tá bom, não vou conseguir durar muito tempo aqui, né? Existe um mecanismo mecânico. Você pensa o seguinte, é como se nós fôssemos fazer uma viagem no espaço com gasolina e marcha, câmbio. Primeira. E nós fôssemos fazer uma viagem para o espaço no automático. Entendeu? Para você fazer uma viagem espacial top, você precisa da carroça com seus cavalos, não do motor super avançado de energia infinita. Isso fugiu do protocolo do vídeo. Mas tudo bem, calma, não é este o foco. É que eu falei por causa do... Eu adoro... dá uma olhada atrás pra você ver que massa. O que tá escrito? Vou fazer uma pose pra foto, hein? Cadê meu Ray-Ban? Eu faço essa foto depois. Legal, né? O que tá escrito aí eu nem lembro mais. É liberdade não se mendiga, se conquista, né? Tá. Aí eu tô aqui usando a camiseta, né? Meu nariz. De manhã é sempre assim. De manhã eu tenho essas piras com o meu nariz aqui. Eu tenho pouco tempo, 7:02 eu tenho que trabalhar. Hoje eu tenho que trabalhar, eu não posso me atrasar. E assim, ó. Pensão alimentícia. Vamos falar disso outro dia, eu conto mais sobre a camiseta aqui, né? Afinal, deixa eu ver como é que tá aqui. Uma gostosona atrás. Um rapaz todo tatuado, cheio do estilo, né? Etc, etc, etc. Pensão alimentícia. Vai ser só um pequeno papo, né, sobre isso. Sobre essas coisas. Eu vou começar esse vídeo aqui assim, ó, falando sobre pensão alimentícia. Você acha que eu
após terminar o prazo da pensão do meu filho, não, eu não vou começar a fazer isso. Pensão alimentícia. Vamos falar um pouquinho disso, né? Vamos supor que eu sou um ser do outro planeta. Eu já falei sobre isso, eu vou repetir, tá? Muita gente já sabe sobre isso. Eu pego este ser aqui e estipulo uma pensão alimentícia. Um valor. De acordo com o que ele pode ganhar, vai sair uma porcentagem sobre isso. E esse ser ganha 3.000 por mês. Aí existem vários quesitos a ser observados, mas 3.000 por mês, uma porcentagem, né? Tá. Se esse cara for um pintor, por exemplo, ele tem um valor X para dar. Se ele for um médico, ele pode pagar mais. Aqui está sendo levado em conta o valor menos e mais que eu falei lá do padre, lá na hora do ofertório. Você viu? As coisas são todas no mesmo lugar e elas ficam separadas no sistema para fazer. Aqui está sendo levado em conta. Quem tem menos paga menos, quem tem mais paga mais. Tá? Todas essas coisas. Eu só, às vezes, tiro daqui, coloco lá e aqui não coloco. Ou deixo aqui e coloco lá ou lá. É um manuseio matrixal, né? Para confundir e isso ficar escondido. Então aqui é levado em conta se eu sou mais pobre ou mais rico. Lembra do carro mais velho com estacionamento e mais novos, o estacionamento reservado para carro velho? Então, isso completa uma coisa, entendeu? Aonde não tem bota, e às vezes aonde tem tira. Mas às vezes onde já tem, só botar basta. Né? Mas vamos lá. Aí tudo bem, perfeito. Esse pai vai pagar a pensão. Tudo perfeito. Se eu não controlasse a renda desse pai. Vamos supor que eu sou uma máquina super avançada do cosmos e eu tenho este ser aqui. Eu estipulo um valor aqui X e controlo a renda desse pai. Entendeu? Esse é o ponto estranho da prosa. Esse é o ponto da minha história estranha, né? Para que esse pai não consiga prosperar, porque este pai podia ser o médico. Isto é uma observação igual. Vocês não sabem disso, mas eu sei disso, sabe? E através dos meus exemplos eu vou mostrando uma coisinha. Eu sei que esse pai podia ser o médico por causa de todas as coisas no mesmo lugar. E isso que fica estranho na minha prosa, mas vamos lá. Então tá, o problema é que eu controlo a renda desse pai, tá? Para ele não ganhar mais que 3 ou 4 mil por mês. A princípio é isso. Esse controlador dessa renda. É aqui que eu tenho que parar, eu acho, agora, para daí continuar um assunto mais tranquilo. E é aí onde eu vou de novo dar aquele exemplo do eu abri ou fechei. Está tudo com você. Tudo com você. Está tudo. O segredo da bomba atômica, o segredo do inferno, o segredo dos céus, os segredos da morte, tudo com você. Está tudo com você.
talvez isto comece a se refletir como o amor de Deus pelo homem. Ele falou, inclusive o diabo, tudo com você, homem. Eu amo você e você tudo. Só que num plano, né, também tem nada. Né? E aí tem a história, aí seria a minha história, que agora eu vou pegar a história bíblica. Aí entra a história de pecados, etc, etc, para não se desperdiçar isso. Porque isso eu posso usar contra você, entendeu? Né? O Jardim do Éden nem existe, mas só existe para usar contra você, e você não vai conseguir fugir disso. Entendeu? Então, assim, porque assim, é como se o Jardim do Éden nem existe, mas existe para usar contra você. Isso é maldade, entendeu? Isso é maldade. Vamos voltar para a pensão alimentícia e eu não posso, Inácio, de forma alguma me atrasar hoje, cara. Eu não posso vacilar, eu tenho que trabalhar hoje antes das 8. E eu acho que eu vou fazer... Não tem problema. Tá, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que eu vou parar de ajudar o meu filho depois que terminar o período da pensão? Não. Mas você vai dizer assim, não, mas eu também faço isso. Então, mas você está fazendo matrixado. Você está fazendo do jeito que todo pai que pensar igual a você dizer, eu também faço isso. Está fazendo errado. Porque aí você está indo num lugar e eu vou te mostrar outro lugar. Eu não vou poder me estender, tá? Eu não devia nem ter começado esse vídeo. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho. Primeiro, sabe quanto que meu filho merece por mês? 1 milhão. Nem o pai que pode dar pensa assim. Então já começa por aí. Aí você vai dizer assim, mas falar é fácil. Então, é uma estratégia que eu uso. Eu já coloquei, não é para ser pensado assim. Por isso que eu falo que você vai do lugar errado. Não é para ser pensado assim. Você acha que é só você pegar em você e analisar. Bom, só eu preciso de 4 mil para me viver. Você imagina uma criança. Então, assim, o quesito de pensão alimentícia não é o mundo. Está determinado pelo mundo num esquema. Você tem uma pensão alimentícia dentro de você se você for separado, no caso, né? Para dar. Viu? 2 lugares. E este lugar aqui que eu estou pensando, não é agora que eu penso. Sempre foi assim. Eu só tive um problema com pensão alimentícia e com relação, porque eu tive uma mulher que odiava meu filho. A minha vida foi complicada, sabe? Bem complicada. Ela odiava meu filho, então eu tive uma grande barreira. E isso me causou muitos danos emocionais e físicos e de saúde, tudo, né? E tomara que essa pessoa já esteja no inferno, mas não, o diabo acalenta e vai dar vida longa e próspera. E só pra mim tem amargura, né? Tomara que... Tinha uma pessoa que odiava. E isso eu fiquei um pouco difícil de ajudar o meu filho. Você lembra que eu falo que você não adianta fazer as coisas que eu digo? Porque tem filho que não merece nem a pensão. Tem que saber dos 2 lados, viu? A partir deste momento, o diabo vai habitar os 2 lados. Não adianta esse pai agora se comover e começar a dar um carro lá pro filho lá. O diabo já tá lá, entendeu? Tudo isso, essas coisas agora são teóricas e se for fazer, tem que fazer pra mim. Você vai dar o carro que você ia dar pro seu filho pra mim. Eu triangulo, entendeu? Vocês 2 vão ter uma relação dual. Essa é uma das coisas, não pratique. Não vai ter espertalhões na minha história. Não vai ter, não tem. Você viu que a sociedade você sai fazendo né? O palestrante quer que os 1000 que estejam com eles governem as suas vidas. Ele passa a instrução e agora prática e o pessoal sai. Todos os seus estão sendo matrixados. Por causa da prática.
E eu falo, não pratique, não pode, não adianta, não vai ter um segundo eu. Eu não vou ter concorrentes, eu não tenho a mínima preocupação. Eu estou falando, eu não sei se vocês conseguem ter dimensão, que eu estou falando de uma coisa cósmica. De uma coisa que se aconteceu. Não é homem mais, não é uma coisa humana. Não é humano, não é uma coisa... Só que, claro, 7h15 eu tenho um servicinho, 7h15, eu tenho que sair em 10 minutos daqui. E isso é fantástico. Quando não trágico, né? Quando ele é trágico, eu falo que ele é trágico. Quando não é trágico, eu falo que é fantástico. E eu sei que de um lugar que essas duas coisas não se separam. E eu brinco com isso aqui. Eu brinco com a divisão. E vocês veem isso naturalmente. Às vezes eu chego e falo essa merda de vida, eu não estou nem encenando, é verdade. É verdade. E às vezes eu chego aqui feliz e daqui a pouquinho triste reclamando da vida. Isso tudo é natural, eu não faço cenário. A vida segue como tem que ser as coisas. Eu sofro realmente com às vezes as coisas do trabalho e às vezes eu venho aqui e falo de coisas cósmicas e viajo. Né? E isso é o segredo do cosmos e é perfeito isso. Só tem que saber das coisas no lugar, né? Eu até me empolguei que eu esqueci de falar, esqueci do que eu estava falando. Vamos voltar um pouquinho, eu tenho que parar, né? O vídeo com pressa não adianta. Então assim, eu sei que o meu filho precisa de 1 milhão por mês. Entendeu? Mas existe um controlador que eu descobri. E é por isso que eu falo que eu sei que o meu filho precisa de 1 milhão por mês. Entendeu? Quando eu falo isso, eu tô na cola de Satanás. Independente do mercado. 2, ó. Viu? Ele quer 2 aqui, ó. Ele quer 2 aqui. Eu, 2 aqui. Por isso, tem que cuidar. O mundo o mundo é de Satanás. É dele aqui, fora. Né? É dele, ele vai fazer o que ele quiser fazer. Ele faz, é dele. Tá de vento em popa. Ele não faz esforço nenhum. Tanto que o danadinho é mulher, é feminino. Né? Isso é uma coisa para aliviar um pouco o fardo, né? Mas não tem nada a ver pelo fato de ser mulher. A maldade fica mais extrema ainda. Não é mulher, né? É um ser feminino. O gestor do universo é como se fosse simbolizado por uma mulher. Não tem nada a ver com masculino. Isso foi uma questão de entendimento universal. E você vê que é novo e é estranho. Não teria como... Por quê? Porque o mundo é machista. Mas o machismo foi essa coisa mesmo que fez. Por quê? Porque ela já queria ficar escondida. Mas eu não estou descobrindo nada e nem estou falando dela. Até porque isso é inconstatável. Né? Mas assim, a essência do universo é feminino. É como se nós viemos de uma mulher e eu sou criado por um ser feminino. Não de um Deus Pai. Entendeu? A ideia de um Deus Pai já é machismo. É o homem. Só que é inconsciente, tá? Muitas coisas estão inconscientes. Eu sei do inconsciente. O homem vai falar, não é machismo. Não adianta. É lá no inconsciente. O machismo não é essa discussão que existe. O machismo é uma coisa mais complicada e mais sutil. E melhor até. O homem tem esse machismo e feminismo e não sei o que lá. Essas coisas isso são perturbações da mente humana para fazer caos, né? Mas Deus, como criador, é um pensamento machista. É o homem querendo já o sexo masculino impor. Por isso que existe a inferioridade da mulher. E ontem eu peguei no pé da mulher e não pode deduzir e concluir porque existe um motivo para tudo. Quando a mulher me esnoba na rua, que não eu falei ontem do meu chevette, ela tem um motivo. Ó, viu? Eu já sei do outro lado. Ela tem um motivo porque ela está agindo assim. E eu não quero que ela saia desse lugar. Por isso que ela sempre esteve agindo desse jeito. Então, ou seja, eu fiz um movimento... E fala, não saia do seu lugar. Ela sempre esteve fazendo a coisa certa, agindo daquele jeito. Mas a partir do momento que eu organizo isso. Lembrei. Eu sei que tem um controlador do meu rendimento. Por isso que eu falei que meu filho merece 1 milhão. Tá?
Nisso eu tenho um sinal. Aí vamos lá. Quando meu filho tiver até 18, 20 anos, não sei, eu não vou parar de ajudá-lo. Daí você vai dizer assim, mas tem pai que não faz. Satanás. Mas lembre, tem filho que não merece nem a pensão. Você não pode, meu querido, se empolgar com a minha história. Você vai trocar os pés pelas mãos, tá? Você não pode sair fazendo porque tem que... É o seguinte, é uma coisa segura pra mim. Não tem mais jeito. Isso é assim, ó. Às vezes a mulher, o pai vai ver isso aqui. Vai falar, então eu vou começar a dar um pouco mais, 1.500 conto por filho. Tem que saber do outro lado lá. Eu já estou te alertando. Por isso que eu venho com toda essa história e agora uso a arma do inimigo contra ele mesmo. Tem um valor estipulado legal, de acordo com o seu ganho. Viu? As duas. Você viu da onde eu comecei? Sabendo que tem um mexedor na renda, que estipulou os 300 para uma zoada, uma coisa extrasensorial, que eu entendo, mas isso eu explico outra hora. Fui lá, falei sobre isso, agora eu venho e jogo a arma dele contra ele mesmo para sua segurança. Eu uso o mesmo esquema dele, mas você viu o que eu falei antes? Você não consegue pagar 1 milhão para o seu filho. Só que eu sei e essa coisa sabe que você quer, porque é um processo interior que está lidando fora das coisas do mundo. Enquanto você só tem o mundo para lidar, essa coisa está lidando com outras coisas que não são do mundo. E essas coisas que não são do mundo eu expliquei aqui, nesse exemplo. Nisso, você vai, agora eu vou começar a dar 1.000 porque eu me compadeci. Não. Você tem porque senão você vai abrir mão. É isso. Você tem que ficar com as duas coisas. Neste momento você vai falar, não, mas na justiça está determinado, 300 pila, eu ganho até 8.000 por mês, mas foi estipulado. Então, calma, exatamente. Você viu que daí fica um valor fixo fora e uma coisa dentro. Mas tem pai que não pensa isso. E tem pai que não quer dar nem uma meia. Satanás cuidando desse pai para ele ser assim. E tem pai super amoroso que passa dando R$1.000 por semana pro filho. Satanás fazendo exageros. Porque as duas coisas ele precisa atuar. Um idiota e um amoroso demais. Ele consegue danificar as duas coisas e as duas não adiantam. Nem o que não dá nada é um traste e um que dá demais. Porque ele fica no meio intermediando isso. Tá? Você acha que eu não vejo pais amorosos, lindos, que amam seu filho, que faria tudo e fazem? E aí eu até narrei o filho lá, que o pai paga a pensão pro neto. E daí esse pai amoroso e o outro lá espancando o filho que não quer nem ver na frente. Os dois lados sendo matrixados, o diabo cuidando dos dois. O amor sendo usado para sofrimento e a maldade sendo usada para sofrimento. Bem explicadinho, né? Bem explicadinho. Isso não é essa, mas eu não consigo sentir isso. Melhor ainda você não consegue. Mas eu não consigo. Já esqueci. Não tem problema. Não tem problema que você já esqueceu. Tá? Então é isso aí. Ficou bem explicado, né? Uma coisa. Então não adianta você sair praticando, tá? E isso é uma segurança minha. Vai dar 2 lá. Se você se compadeceu com a minha história e quer aumentar a pensão do seu filho, você vai mandar ela para mim. Isso é para evitar uma coisa que você não precisa nem fazer. Mas se for fazer de acordo com as coisas que eu falei, você vai fazer para mim. Que vai ser uma relação 1 e 2. 1 e 2 aqui. Porque senão vai dar 1 e 2 lá. É fatal. E não é uma coisa que não tem falhas, entendeu? É uma coisa que é como se Deus fosse um ser foda. Ele falou, não, é meu ou não é.
E é assim ou não é, e ponto final. Eu não vou ficar discutindo, sabe? Tipo assim, nem o diabo. Como se. Tá feito? Então tá. E tá feito. Deus não vai ficar, ai, eu quero acolher você. É a mesma coisa essa história toda de que Deus quer um e o diabo tá te possuindo, quer a tua alma. O diabo tem tudo que ele quer. Mas tua alma é bosta pra ele, entendeu? Tudo isso é lorota. Então tem uma coisa instituída e Deus já falou, tá feito, ponto final. Entendeu? E daí eu chego com essa história. Aí, né? Então assim, Deus não vai ficar criando cabeça, eu vou resgatar vocês. Eu estou fazendo uma cena, eu estou trabalhando uma cena, uma coisa que é diferente de tudo. Mas eu sei, Deus quer você. Deus fez tudo, inclusive o diabo. Entendeu? Deus tem tudo, Deus é tudo. Não tem. É uma idiotice isso aí, sabe? Daí tá. Então assim, não é bom explicar isso. O paizinho lá se compadeceu, ele paga 300 de pensão. Ai, o seu Inácio tem desses, entendeu? Tem. Eu sei, é mexido no emotivo das pessoas. É uma válvula que se mexe, um fica estuprador, o outro fica anjo. Faz um anjinho aqui e um diabinho aqui. E esse pai mata, e esse pai é o amor puro. O amor são coisas reguláveis, entendeu? No ser humano. Então você não faz, entendeu? 300, pensão? 300 estipulado. Não, aí você, não, mas eu quero dar mais uns quinhentão. Dê, mais quinhentão lá. Mais quinhentão lá. Mas não se valendo do que eu falo. Não se valendo do que eu falo. E é difícil você fazer sem se valer. Porque até quem não vê meus vídeos e nunca ouviu falar de mim lá na China já está fazendo merda. Porque há um tráfego pelo inconsciente e o diabo começa a moldurar as coisas para fazer com que isso se perca. Porque eu faço que as duas coisas se ganhem. E ele vai fazer que as duas coisas se percam porque está no mesmo lugar. E o que eu falo se perde de certa forma. Porque se não... é um paradoxo. O que eu falo se perde se não se ganhasse. Entendeu? Porque um só está fazendo a função do outro. Tá, mas então você é o guru do saco grande. Eu falei, cara, eu sou o que você quiser falar. Pode me dar o título aí. E nesse título inclua Deus. Eu acho que eu vou escrever diabo aqui. Não, eu vou forçar muito a amizade. Eu vou forçar muito a amizade com a sociedade se eu pôr diabo aqui. Eu tenho que ter um pouco de cautela, né? Mas eu poderia fazer Deus e diabo aqui, ó. Ia ser show de bola, hein? Mas eu vou evitar. Vai forçar muito a amizade. É um tranco muito bruto assim na perspectiva humana. Deixa quieto isso aí. Vai ficar muito chato essas coisas aí. Tá, me dê 10 aí. O que você quer? Eu sou o quê? Um falso profeta? Aceito. O que mais? Fala aí. Ó, esse é o problema de todas as coisas no lugar, hein? Falso profeta está com o profeta verdadeiro. Fudeu. Existe um esquema mundo e existe um lugar que eu encontrei que todas as coisas... Pode falar, me dá aí o que mais? Eu sou o anticristo, aceito, o que mais? Eu sou, porque não é pro lado bom que vocês vão ir, né? Não é pro lado bom que vocês vão ir. Vocês vão falar que esse cara é um paranoico, aceito. Diabo, aceito. A besta, aceito, do Apocalipse. Tá, pega mais coisa ruim. Pode me dar só as coisas ruins, me dê? Então, pode fazer o que você quiser. O que você falar, esse cara é um idiota, estuprador, na palavra sou. Em prática, não. Mas, por isso que existe pai que estupra. Porque é manipulado. Então, por isso que existe a ideia de que tudo não poderia acontecer, entendeu? A mesma coisa policial corrupto. Não poderia. Tá? O bandido muitas vezes rouba para alimentar sua família. E Deus vê bondade nisso.
Por quê? Porque Deus sabe que o trabalho do homem é manipulado e há um promotor de bandidos e um promotor que gera essas coisas. Então, meu querido, ó, tenha um bom dia, tá bom? Tenha um bom dia. Tá aí uma boa explicação e a vida segue, né? Vamos trabalhar um pouquinho, eu preciso ir, tá? Abraço, fiquem com Deus, eu volto a falar mais disso. Amanhã, domingo, eu faço um vídeo top, eu quero falar umas coisas bem interessantes amanhã. Até mais, fui.